É um prazer novamente falar com a cirurgiã plástica, a doutora Kátia Haranaka. E qual é o assunto? Mais uma vez nós vamos falar sobre o leite, mas há novas e importantes informações que com certeza você que está vendo esse vídeo vai, depois de refletir, ter uma qualidade de vida muito melhor. Não é, doutora Kátia? O leite, ele, o vilão, por quê? Olha, o leite é o vilão porque nós estamos abusando demais do seu uso. Quer dizer, a frequência com que nós comemos leite, e comer leite não é só beber o leite, é queijo, iogurte, requeijão, as coalhadas, então, e tudo isso é leite. Então, quando eu falar leite, entendam os derivados crus também. A quantidade de leite que estamos comendo hoje é muito maior do que há 60 anos atrás. Esse é o grande problema. Então, comer muito leite significa que o fígado está tendo que metabolizar muita proteína animal da vaca, proteína animal do leite, que se chama caseína. Agora, doutora Kátia, interrompendo a senhora um minutinho, é o seguinte: a gente sabe que é importante a proteína, é importante a gordura, é importante o carboidrato, mas sempre dentro de uma proporção, é isso? Isso, perfeito. A proporção das proteínas animais, porque nós temos proteínas vegetais, mas a proporção de proteína animal e gordura que o indivíduo deveria consumir seria em torno de 20%. Agora, independentemente da quantidade, falando-se especificamente da proteína caseína, se ela fosse ingerida numa menor quantidade, poderia ser, ou era melhor que ela não fosse ingerida de forma alguma? Eu acho que tudo pode. Né? Eu não sou radical, não sou de falar eu mesmo, né? Posso comer um misto quente com uma fatia de queijo, até posso. Uma vez por semana, isso assim, seria o máximo. Uma pizza de 3 em 3 meses, a gente precisa ter um pouco mais de nobreza com o que nós comemos, porque nós vivemos no Brasil. Nós não estamos falando num país onde não se tem verduras, frutas, vegetais, nós temos muito isso. Só que nós nos tornamos tão preocupados com o tempo, né? A gente tem tantos afazeres que comer laticínio, comer os alimentos em forma de iogurtes, ficou muito mais prático. Mas o prático está matando o ser humano, está matando o fígado. Olha, aliás, isso é muito importante, não é matando no sentido metafórico, mas literal, não é, doutora? Então eu gostaria que você explicasse isso ao nosso telespectador, porque está matando. Porque a gente sabe que o leite, embora branquinho, bonitinho, ele dá uma sensação de pureza, e na verdade tem muitas impurezas, né? E entre várias consequências dessa impureza está também um grande número de incidência da doença câncer, nas mais distintas formas de manifestação. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do porquê disso, e em específico sobre a proteína caseína. Ok, isso é importante. Olha, é importante que vocês, né, que estão me assistindo agora, procurem, e nós vamos estar colocando na entrevista, a tese que deu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia a um médico alemão chamado Dr. Otto Warburg. Esse cientista alemão, em 1931, que ganhou o Prêmio Nobel, ele já deu a causa, o que causa o câncer e como prevenir. Quer dizer, nós já temos o que causa e como curar o câncer, todos os tipos de câncer que nós possamos vir a desenvolver. Então, é sabido pela medicina, é autenticado, é premiado que os fatores que levam ao câncer, qualquer que seja ele, diz respeito ao grande ingesta de proteína animal, a proteína animal de todos os tipos, o animal da carne de vacas, o animal do leite, o animal de frango, sim, todos os tipos. Só que, infelizmente, quanto maior o volume de proteína animal que você ingerir, maior vai ser a sua chance. E nós temos essa quantidade muito exacerbada, muito imensa, nos derivados de leite cru. Então, no leite em si, claro, leite líquido, mas no iogurte, no requeijão, ele é muita proteína. Então, sem querer, nós estamos colocando no organismo daquela criança, no organismo daquele ser humano, muita proteína para o fígado metabolizar. Nós esquecemos de uma coisa, isso nós aprendemos na biologia, mas nós nos perdemos em algum momento, todos nós em algum momento. Porque a semelhança que tem um gorila, um cavalo selvagem e, né,
uma girafa com o ser humano, é que nós todos temos um pulmão grande. Então, para você ter proteína, para você construir músculos, não é necessário comer outra proteína animal. É necessário, sim, água e oxigênio. Por isso que nós somos dotados de pulmões, né? de um órgão extremamente imenso. Mas nós simplesmente ficamos à mercê do que a gente gosta e ficamos comendo proteína. O professor de educação física pede para você comer, ingerir proteína animal, proteína do leite, antes de fazer academia para ganhar músculo. Isso é um erro. Isso é tanto erro que o fígado, sobrecarregado de tanta proteína, tanto que para matar um cavalo, para matar um gorila, basta botar leite para ele, né? Dá uma proteína animal para ele comer, o fígado dele vai embora, ele realmente tem uma morte súbita. Então, o animal morre dessa maneira e nós morremos lentamente, gradativamente, e a gente se acostuma com essa morte gradativa. Inclusive, doutora, você falou sobre os bebês. Isso, por acaso, acaba sendo uma das origens, ou uma das causas da morte súbita? Sem dúvida, porque o bebê, né, o recém-nascido, ele tem um fígado que não está acostumado a trabalhar, a metabolizar, a quebrar essa proteína, que no leite da vaca, a quantidade de proteína é quase que o dobro do que o leite que a mãe tem. E a qualidade da proteína da mãe é extremamente diferente da qualidade da proteína da vaca. Então, a criança recém-nascida, né, até então ela respirava e conseguia o alimento pelo sangue, ele era um peixe, vivia numa bolsa de microbióticos. De repente ele tem que respirar e ter o alimento da mãe, mas não tendo o alimento da mãe, coloca o leite em pó da vaca, tudo bem, modificado, mas mesmo assim ainda rico em proteína animal. Por isso que a minha melhor dica para as mães que não conseguem amamentar seus filhos, e no mínimo são 6 meses, mas se quiser prolongar essa amamentação até 1 ano e meio, tranquilamente é muito bom, né? Mas as mães que não consigam fazê-lo, vá até a maternidade, até o banco de leite da maternidade, porque isso é à disposição da humanidade, está à disposição. Nós temos, toda cidade, teoricamente, tem que ter o seu banco de leite, né? Então isso é em prol de uma criança mais saudável. Agora, voltando a outra questão, fazendo as contas, há 82 anos foi dado o prêmio Nobel a um estudo exatamente que mostrava a origem do câncer, como podemos resolver esse problema, que é uma das principais causas de morte e de pavor hoje na população. Porque há 82 anos ainda se luta pela descoberta, entre aspas, da cura do câncer, e não se resolve essa questão que realmente todos morrem de medo, morrem antes, na verdade, de tanto pavor que nós temos essa doença. É uma somatória de fatores, né, Alberto? A primeira é a ignorância. Manter as pessoas sem saber é aceitável até 1931, que não tinha todo esse meio de comunicação. Agora, Kátia, saí de todo um estudo em 95, 96, quer dizer, eu também não aprendi isso na minha faculdade. A gente vinha aprender lendo, procurando. Aí você encontra o Dr. Otto e fala, puxa vida, nós sabemos o que causa câncer. O clichê básico, cigarro, sem ser alimento. Cigarro, álcool. Álcool está incluído o vinho. Né? As pessoas, por favor, fica mais bem. A tacinha de vinho faz bem nada, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Né? Depois não quer ter câncer de próstata, não quer ter câncer disso, daquilo, e continua com o seu vinho. Então, isso não é alimento e dá câncer. Mas em alimentos, proteína animal, que tem a proteína caseína, que é a maior abundância, refrigerantes, se fala muito mal de refrigerantes, né? Dr. Ribeiro também fala muito sobre o não refrigerante, está corretíssimo, está incluso na tese do Dr. Otto Warburg. Falta de água, o fator de maior estresse para o corpo é a desidratação. Então, quer dizer, nós contribuímos para que algum fator externo agrave o seu estado e você vá à morte. E nesse contexto entra o psicológico? O psicológico sempre manda. Né? Na verdade, o nosso medo de perder um órgão faz com que ele adoeça. Então, o medo de perder não. Quando a gente não utiliza, homem morre de medo de perder, de morrer infartando ou com câncer de próstata, porque ele acha que a próstata, perdeu a próstata, vai perder a função sexual. Mulher também tem esse lance com a mama, né? Com a tireoide.
Então, mama, tireoide, útero, ovário para a mulher são os órgãos-chaves. E a gente atrai, a gente concentra energia naquele órgão que a gente não está fazendo uso. Quer dizer, na verdade, nesse contexto da alimentação, o câncer pode surgir, mas onde ele surge é o psicológico que ajuda a orientar, não é isso? É a nossa fonte. Entendi. Agora, doutora Kátia, quando a gente ingere um leite, por exemplo, um derivado de leite, algum produto lácteo, qual a influência que isso gera tanto no aparelho digestivo como no sangue? A função do leite no organismo é que leite, quando você toma, come, é boca, esôfago, estômago, intestino, corrente sanguínea, fígado. Quando o leite chega na corrente sanguínea, ele tem passagem livre. Por isso que o leite não sofre ação do suco gástrico. O suco gástrico que nós temos no estômago, ele é uma grande barreira para quebrar, metabolizar a proteína animal da carne, do frango, do ovo. Então ele quebra, torna ela aminoácidos, né? Menores, isso. Então, inofensivos, menos ruins. Agora, o leite, por ele ser líquido e por ele ser um alimento teoricamente criado para a rata dá para o ratinho, a cachorra, a cadela dá para o cachorrinho, o ser humano dá para a cria, pronto. Então, Deus criou um alimento que te desse passagem livre, então ele não sofre ação do suco gástrico. Agora, com queijo, mas já, se a gente comer um queijo mais duro, ele sofre ação do suco gástrico. Não, ele também, a partir do momento que você come um queijo mais duro, a sua temperatura do corpo faz ele virar líquido. Esse é o fator. Então, parece que... Já na ptialina que nós temos aqui na boca, ela já vai, pelo esôfago, já praticamente... quebrada, aquecida, líquida. Pasta, como se fosse uma pasta. E queijo nada mais é do que uma concentração de proteína caseína. Aí vem a pepsina, o ácido clorídrico, já mistura de uma vez. Milhares de substâncias. Quer dizer, o corpo inteiro ele está em prontidão para te manter vivo. O que importa para o universo é que você se mantenha íntegro, vivo. E para isso ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Manter o seu sangue numa concentração alcalina. Alcalina significa vida, significa oxigênio, significa plenitude. Agora, alimentos estranhos, refrigerantes, álcool, cigarro, muita proteína animal que o fígado começa a metabolizar, deixa o sangue ácido. Sangue ácido é sangue que expulsa o oxigênio. A partir do momento que ele começa a expulsar esse oxigênio, o corpo começa a entrar num sistema de não correção. Ele fala, poxa, eu não estou conseguindo me equilibrar. No primeiro momento de equilíbrio, o rim e o fígado se unem para equilibrar essa acidez da seguinte maneira: ele retira fontes de minerais do seu osso, do seu cabelo, da sua unha, por isso que a pessoa fica desmineralizada, tá? E joga para tentar tirar a acidez do sangue. Então, pequena parte. Então, na verdade, é o oposto do que todos acham. Que, na verdade, tomando-se leite, fortalece os ossos. Na verdade, por conta disso que você vem falando, que a doutora vem falando, esse cálcio dos ossos é roubado. Esses minerais são roubados. Então, é o inverso. É o inverso. Eles são roubados e são jogados para depurar, para serem limpos no rim. Então, a gente começa a formar pedras de oxalato de cálcio. E o cocô também fica duro e seco, exatamente porque nós perdemos cálcio. São as famosas pedras nos rins, né? Que doem barbaridade, né? A água limpa o rim limpa o fígado limpa as besteiras que a gente enfia na boca. Então, a partir do momento que a gente começa a comer muita porcaria, essa porcaria começa a sobrecarregar o fígado. Então, o que é solicitado, Roberto, não é que vocês parem, nunca mais vão comer, mas é que tem um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de escolha. Agora, doutora Kátia, por exemplo, para substituir esse cálcio, muita gente fala, puxa, eu tomo leite exatamente para não sofrer de osteoporose, de osteopenia, enfim, porque minha mãe, minha avó tem, então eu tenho receio de repetir. O que ela pode substituir, além da ginástica, que sempre é bom, e também da água, quais tipos de alimentos ela pode ingerir para que possa fazer essa substituição? Alberto, olha, a primeira coisa é esclarecer. Gente, para de ficar falando, de repetir, né? O que seu médico disse, o que seu colega disse, o que sua avó disse. Elas não sabem, é mentira. O leite até tem cálcio, mas esse cálcio é maléfico. O cálcio que tem no leite vai te proporcionar
problemas na sua próstata, no seu ovário, no seu pâncreas. Esse cálcio do leite não é saudável para os ossos, tanto que não é que deixa o sangue alcalino. Aí o osso tem que tirar o cálcio bendito que está lá no osso para ver se estabiliza. Então nós temos que parar de ficar com essa ladainha. Quem continuar a comer queijo, beber leite da maneira que quer, depois que pelo menos tiver tido acesso a esses vídeos, a outras fontes de informação, que tem várias fontes de informação, pelo amor de Deus, procurem, é porque quer, é porque gosta. Agora, vai comer, vai tomar, não com esses clichêzinhos, leite é bom para osteoporose. Não, a vaca tira o cálcio da grama, grama é verde. Então nós temos a nossa maior fonte brasileira de cálcio, couve. Brócolis. Então, nós não precisamos disso. É que geralmente as pessoas fazem uma analogia, o leite é branco, o osso é branco, então querem, então na verdade nada a ver, não tem nada a ver essa analogia, eu acho que fica internada, né? A analogia não é isso, a analogia que eles fazem ao branquinho é que ele lembra que o branquinho é mãe, é gostosinho, a nossa mãe nos dá, então a gente se sente confortável. O ser humano ele gosta de leite, ou leite de soja pode. Leite de soja chama leite porque ele é branco. Ele tenta ser o mais branco possível. Leite de arroz, leite o que vocês quiserem. A gente só gosta da sensação do branco. Mas o leite, ele nos traz a sensação de que a gente é cuidado, que a gente tem afeto. Isso é o psicológico, essa é a analogia. Agora, quem se gosta, quem tem afeto por si, ou pelo menos procura ter, não vai ser na comida que a gente vai achar. Né? E se melhorando. E se melhorar procure mais, entenda mais sobre isso. Então agora eu te pergunto, doutora Kátia, por exemplo, se a gente for naquela fazenda, vira aquela vaca maravilhosa, fala, olha, vem tirar leite direto, enche uma caneca e toma. Isso é saudável ou não é? Não é saudável. Por quê? Vai na fazenda, sinta a terra, né? Olhe para tudo que você puder olhar, que Deus constrói, é o novo arquiteto do universo. Mas não faça isso. No intestino da vaca, faz parte do intestino dela, do cocô da vaca, muitos bichos, muitos germes, muitas bactérias, muitos protozoários, muita coisa ruim. Como faz parte da carne do tatu, tem hepatite B, o vírus da hepatite B. Por isso que nós não podemos comer carne de tatu, porque senão você, corre nem bem cozida, nada, não? Não. Então, melhor não comer. Mas vamos voltar para a vaca. No cocô da vaca faz parte do habitat dele milhares e milhares de micro-organismos, de bicho, vermes. Toda vez que a vaca é ordenhada, ela tem vontade de fazer cocô. Então, no melhor ou no pior local que você vá fazer a ordenha dela, ela vai fazer cocô. E não dá para garantir, por Deus, que aquele balde é limpo, que aquele lugar está maravilhoso e que a vaca não vai fazer cocô. Não dá. É muita quantidade de bicho. Quer dizer, o leite tem vários problemas. Mesmo numa ordenha industrial também isso ocorre? Sim, gente, muito socorre. Então, olha, eu já visitei ordenha industrial de vários lugares do mundo. E todas as vacas de todos os lugares do mundo, elas fazem cocô porque você ordenha coitada. E outro vídeo bastante interessante que a gente pode procurar também é saber por que a vaca, em 1995, através de uma engenharia genética, começou a produzir, ao invés de 3 litros de leite por dia, a produzir 70 litros de leite. Exato, essa seria a minha próxima pergunta. Por que isso está ocorrendo? Como é feito isso? E quais as consequências desse aumento de produtividade? O interesse do ser humano, o interesse financeiro, o interesse em nutrir, fez com que a vaca, coitadinha, tivesse esse grande aumento de produção de leite. Então, a Monsanto, a gente não precisa esconder, é uma indústria de química, a maior do mundo, né, de produção de leite transgênico do mundo. E ela que tem marcas e patentes. Quando você tem patentes, você tem royalties em cima disso. A gente precisa cair em cima, mas assim, as pessoas estão parando de comer soja transgênica, amendoim transgênico, sei lá, transgênico, mas não param de comer a vaca transgênica. Por quê? Porque gostam do sabor do queijo. Né? Então, voltando à questão, hoje são 70 litros, né? Como que é? 70 litros de leite por dia. Por dia. É muita coisa, por vaca. Por coitadinha de vaca. Ela fica o dia inteiro só dando leite. Ela fica o dia inteiro dando leite. E quanto mais você ordenha,
acaba dando uma inflamação, infecção, mastite, antibiótico. Agora, como isso foi gerado? Como ela conseguiu chegar a esse número de leite, de quantidade de leite? Isso é uma maneira que a indústria conseguiu, através da reformulação de um hormônio, fazer um hormônio chamado somatotropina bovina recombinada. É uma forma de transgênico. Nós conseguimos fazer com que uma soja cresça e progrida, né, sem problemas. A mesma coisa aconteceu com a vaca. Então, o pior transgênico que nós podemos estar ingerindo se chama leite de derivados crus, porque ela não tem uma barreira de suco gástrico. Os transgênicos, ainda de grãos, eles possuem o suco gástrico como barreira protetora. Quer dizer, o nosso suco gástrico de pH ácido 1.2 vai nos proteger. Então, nós seres humanos temos proteção, mas a gente não tem proteção contra o que é líquido. Então, tudo que for líquido passa por essa barreira. Agora, nós temos uma ideia, doutora Kátia, de tudo que a gente desconfia que não esteja limpinho, entre aspas, como fala assim na linguagem popular, a gente ferve, dá aquela fervidinha. Se a gente ferver o leite, claro que ele sobe, mas se a gente ferver por mais tempo, ele fica perfeito? Por quê? Ele não fica perfeito porque a fervura básica que se faz em casa, nem a pasteurização, gente, nem a pasteurização mata o bicho da tuberculose, da listeriose. Então, os bichos que são resistentes à pasteurização, e pasteurizar significa você aquecer isso a 75 graus e abaixar a 5 graus, quer dizer, só isso não adianta. Eles fazem a ultrapasteurização. Por isso que hoje os produtos lácteos vêm UHT, ultra high, quer dizer, eles fizeram mais de uma vez a pasteurização. Na verdade, a temperatura maior desce mais abruptamente, não é isso? É e não é. Quer dizer, pasteuriza e pasteuriza novamente, por quê? Porque só pasteurizar um pouquinho não está dando para matar a quantidade de bicho. O objetivo da pasteurização é exatamente para matar. Isso, para matar. Só que a maior parte, e nós vamos listar os bichos que são resistentes à pasteurização, Imagina o fogão da sua casa. Então não dá. E depois que nós temos o leite Locavida, nós temos o leite tipo A, B e C, não é isso? Essa é a divisão. Gostaria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas em casa não entendem. O C é mais barato, é leite também, vou comprar. Qual a diferença disso tudo? Na verdade, o leite tipo A, o leite tipo A é que você pode encontrar até 40 mil colônias de bicho. O leite tipo B é de 40 mil a 150 mil colônias de bicho. O leite tipo C é acima de 150 mil colônias, quer dizer, é só bicho. Por isso que a partir do momento que ele é sacado, você tem que consumi-lo. Mas, gente, não consuma leite C, nem leite B. De verdade, nem leite A. Pessoal, no processo de pasteurização é diferente? É diferente. Então, eu acho que ele é mais barato, um é mais rápido. Tudo obedece a alguns critérios, né, Alberto? Esses critérios de definição, a gente vai encontrar. Definição é muito importante. E vocês vão encontrar em qualquer site de busca. Ele é bacana, mas a gente tem que ter as definições. Interessante que você, doutora Kátia, cirurgiã plástica doutora Kátia, tem estudos e mais estudos, além da teoria, tem a prática de milhares de pacientes atendidos, não é? Que tem resultado. E uma das maiores causas de queixa, né? Na verdade, uma das maiores queixas é a dor de cabeça, né, doutora? Isso também pode estar ligado a esse fator leite? A segunda grande causa de enxaqueca para o ser humano é leite e derivados crus. A primeira causa de enxaqueca é não dar alimento para o seu cérebro de 3 em 3 horas. Então é ficar muito tempo em jejum. Então isso é falta de energia para o cérebro. A segunda grande causa de enxaqueca é fígado. É fígado tendo que metabolizar proteína caseína, proteína animal. Na verdade, na minha clínica, como médica, cirurgiã plástica, a cirurgia plástica eu exerço em 20 a 30%. O resto é clínica. Tanto que as pessoas me confundem muito como médica dermatologista. Não sou, mas entendo muito sobre pele. E a maior queixa, a maior procura dos pacientes que vêm até mim se relaciona a espinhas, espinha no rosto, espinha no braço, espinha nas costas, descamação, dermatite, eczema no rosto, em outras partes do corpo, placas de descamação nas dobras dos braços, dobras das pernas, na face, e olheira, enxaqueca. Quer dizer, através de uma queixa externa, a gente chega no todo. O que nós comemos interfere na nossa qualidade de pele e cabelo.
Só repetindo, que eu gosto muito de dizer isso, é uma verdade, mas pela periferia do corpo, pele, unha e cabelo é periferia. Pela sua periferia, a gente tem a noção de como anda o seu centro, o seu cérebro, sua tireoide, seu estômago, seu rim, sua medula. Quer dizer, não adianta fingir que é lindo e maravilhoso por fora se você não tiver nobreza com o que come, com o que pensa. Pensamentos positivos geram coisas positivas, pensamentos negativos geram coisas negativas. E a energia do leite é uma energia animal, e ela tem a ver com isso, né? Comer o animal morto é uma energia extremamente, é um sangue branco. Agora, doutora Kátia, a gente vê o seguinte, a gente já gravou alguns vídeos sobre leite, e agora eu queria de uma forma pragmática fazer o seguinte, perguntar. A gente sabe que a água, literalmente a gente está morrendo de desidratação, infelizmente, ou seja, a gente poderia até num preceito judaico que diz viver até 120 anos, é realmente o que a doutora Kátia sempre falou, né, e fala em suas palestras, que o ser humano pode viver até 120 anos bem hidratado, bem alimentado e com comportamentos corretos, respeitando assim o seu corpo. Agora eu pergunto, se a pessoa diz o seguinte, tudo bem, tem que beber água, isso é maravilhoso, na verdade é um enxágue interno, a grosso modo falando, então se eu tenho que tomar 3 litros até às 7 horas da noite, vou comer um queijinho, vou tomar um leite e tomo 5 litros, pode fazer isso ou não? Então, 5 litros de quê? De água? De água, isso, ou seja, eu tomo um pouquinho de leite a mais, ou seja, pego um pouquinho a mais de leite, mas depois eu lavo esse leite, pode fazer isso ou não? Quando ele se prostitui, né? Na verdade ele se prostitui e depois ele vai rezar. Exato, pode ou não? De uma forma pragmática. Se você é um Alberto que faça isso, né? O Alberto não faz isso. Menos ruim, menos ruim. Eu tenho que pensar como vai pensar o telespectador eventualmente. Mas olha, a minha prática diária, olha, eu atendo muitas pessoas, ela diz o seguinte, se você está hidratado, você tem menos compulsão. Você não tem essa compulsão de comer, né, qualquer coisa que te apareça na frente. Então, isso é legal. Eu acho que vocês não tenha como meta o medíocre, o pior, a coisa errada. Tenha como meta uma pessoa, um estado de saúde mais elevado, uma pessoa melhor. Então, é a meta que a gente coloca no ser. Né? O que eu quero ser? Não, eu sou o melhor perante a minha turma. Peraí, a sua turma é má, depravada, não sabe o que faz. Então, muda de turma. Porque quem vai acordar na UTI é você, né? Não é seu amigo. Eu acho que a gente está tendo que mudar, Alberto. Não é uma questão só de, eu gosto, eu não gosto. É uma questão de que... De gostar de si próprio, né? A humanidade está morrendo. E o que é mais interessante mandar você comer isso? Leite e derivados, que é péssimo, mas é uma mídia de propaganda enganosa. Porque isso dá dinheiro. A maior fonte de dinheiro que a medicina tem hoje se chama quimioterapia. Peraí, esse é um assunto delicado que nós vamos conversar no próximo vídeo. Um minutinho, a gente já volta.